Graça e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por esta oportunidade, por este dia em que a misericórdia dele se renovou sobre nós. É um momento para mais um estudo da sua palavra e vamos continuar. Gente do Novo Testamento, destacando gente que Deus fez e que faz. E hoje veremos um pouco sobre esta mulher que nos evangelhos, no livro de Atos, nós podemos ler sobre ela. E ela para nós, é a vida dela, a experiência dela nos incentivam, nos ensinam a prosseguir nos caminhos do Senhor nosso Deus. Ela foi escolhida por Deus. Muitas vezes, essa luta sobre o direito das mulheres, por um lado, positivamente levantou o fato da mulher, dos direitos da mulher, a discriminação da mulher no trabalho, na lei e etc. Mas, por outro lado, negativamente, esses movimentos de luta em favor da mulher perderam o rumo e se associaram a ideologias. A mãe privilegiada, Maria, foi a jovem escolhida por Deus para ser a mãe humana de Jesus Cristo. Em Lucas, no capítulo 1, versículos 26 a 45, é narrado o anúncio do nascimento de Jesus que o anjo Gabriel fez a Maria, aquela jovem. E é um texto maravilhoso. O anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, onde Maria morava. Nazaré quer dizer verdejante. E graças a Deus, porque Deus escolheu esta mulher, Maria, esta jovem, e nós vamos pensar. Pense comigo, quando Deus criou a mulher, Deus a fez à sua imagem e semelhança e colocou a mulher ao lado do seu marido, Adão, para que essa mulher fosse auxiliadora, estivesse ali com ele, era uma auxiliadora adequada ao homem. Alguém que estava ou que está apta para realizar certas obras ao lado do homem. Mas o pecado mudou todas as coisas, mudou esse quadro, corrompeu e ela perdeu o seu lugar.
E através dos séculos a mulher tem sido desvalorizada cada vez mais. Sabemos que houve exceções no decorrer da história. Muitas mulheres ilustres foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus. E na época do nascimento de Jesus, a mulher não desfrutava de uma grande consideração. Jesus Cristo restabeleceu o verdadeiro lugar da mulher, um lugar elevado, o lugar de honra que lhe cabe. Jesus Cristo fez isso. Então você, mulher, pense nisto. Jesus Cristo resgatou o lugar da mulher. E a mulher, feita à imagem e semelhança de Deus. A mulher que está em Cristo Jesus. A mulher amada por Cristo Jesus. Ela sabe quem ela é e qual é o seu lugar. Maria, qual o valor dela na história humana, na história da redenção, na nossa história, na história humana. Começou esse resgate da mulher, vamos dizer assim, ali, quando o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, seria a mãe do Filho de Deus, que se encarnaria como um homem. E foi imenso o valor de Maria para a humanidade. Nós não podemos negar isso. E foi através dela, porque esse valor não é por causa dela em si mesma, mas foi por causa dela que o mundo recebeu o maior presente, a maior dádiva. Toda ciência e toda descoberta que ela faz não se compara com a glória do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. Então ela tem o seu valor na história. Foi Jesus Cristo quem resgatou o valor da mulher. O próprio Deus escolheu uma jovem mulher, Maria, agraciada, e que ouviu do anjo Gabriel as palavras que ela no momento não tinha compreendido muito, mas ela confiou e ela se entregou à vontade de Deus. Jesus Cristo, nosso Salvador, transforma e valoriza a mulher. O caráter de Maria. Maria, nós admiramos Maria e nós também acreditamos que ela é digna de nosso estudo, de observarmos a sua vida, especialmente pelas qualidades do seu caráter, que são apreciáveis, são importantes.
A Bíblia diz lá no Salmo 92 que o justo floresce como a palmeira. A palmeira, ela é uma árvore que tem simetria, é uma árvore que tem linhas graciosas e uniformidade. E Maria é como a palmeira, cresceu com simetria, uniformidade e graciosidade, uniformidade em todos os sentidos. Nós podemos lembrar de Provérbios, capítulo 31, que fala da mulher virtuosa. Maria era uma mulher virtuosa. Ela tinha pureza, possuía, assim, a verdadeira pureza resultante de um coração puro, temente a Deus, da consciência pura, dos pensamentos puros. Ela era uma jovem, como todas as jovens da época ali dela, ali na Galileia, em Nazaré. Nazaré era um lugar humilde, pobre e muitas vezes discriminado. Mas Maria estava ali, vivia ali, na sua juventude, mas ela era pura diante de Deus, por causa do seu temor a Deus, do seu amor a Deus. Ela tinha fé em Deus e tinha comunhão com Deus. Mas ela era uma mulher como qualquer uma de nós. E Maria, ela era também descendente de Davi, do rei Davi. Ela era casta, temente a Deus. Ela era de Nazaré, como já falamos, uma cidade muito pecadora e impura. Mas naquela cidade, com as limitações, os perigos, com as desvantagens, Maria vivia ali, uma jovem de sangue real, descendente de Davi. E no meio de toda aquela impureza, ela temia a Deus. E esse temor a Deus, ela se santificava cada dia mais ao Senhor Deus, e isso a fazia pura. E no meio de todas essas limitações, ela triunfou. No meio das desvantagens, ela teve o supremo privilégio, foi agraciada e privilegiada em viver em comunhão com Deus. Ela era virtuosa, como nos diz Provérbios 31:30. O caráter de Maria era de bondade. E a bondade se revela nos seus atos. Assim que ela soube que Isabel, sua parente, estava grávida, que daria à luz, ela não pensou duas vezes. Ela apressou-se em visitar Isabel. E Isabel era idosa. Maria era uma jovenzinha. E ela teve esse cuidado de ir para se alegrar com Isabel, que estava grávida, porque o anjo lhe falara. E a bondade de Maria nós podemos ver com seu filho Jesus.
Quando Jesus nasceu, ali naquela humilde estrebaria, Maria, ela ajeitou Jesus com os panos, envolveu em panos, é um cuidado maternal, colocou na manjedoura, o aqueceu. E também, quando os pastores chegaram para ver, os pastores ficaram sabendo pelos anjos do nascimento do rei, do Messias, prometidos do Salvador, eles chegaram lá e eles viram Maria com o menino. O menino estava com Maria. Vemos aí o cuidado de Maria para com Jesus, seu filho. E também quando eles viajavam, as famílias viajavam a Jerusalém anualmente para a festa da Páscoa, ela sempre ia, juntamente com sua família, com José, com seus filhos. E quando Jesus completou 12 anos de idade, ela foi também, do mesmo jeito. Realizaram a Páscoa, fizeram a festa e depois voltavam. Mas quando eles voltavam, no meio do caminho, eles viram que Jesus não estava ali com eles. E não foi descuido dos pais, e muito menos da mãe cuidadosa, Maria. Não houve descuido. Acontece que quando eles iam àquelas festas, naquela cultura, naquele contexto, naquele momento ali, iam todos juntos para Jerusalém, e quando voltavam das festas, as mulheres iam à frente, elas iam primeiro, e os homens iam mais atrás. E os filhos, às vezes, se misturavam ou com os homens, ou com as mulheres. Provavelmente ela estava confiante que Jesus estava com o pai, José, no meio dos homens. E José, pensando, talvez pudesse estar com Maria. E assim, não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas. Os homens iam cantando salmos, as mulheres, louvando, adorando a Deus, cantando os salmos bíblicos. E quando que eles voltam e encontram Jesus lá no templo, conversando com os doutores da lei, a gente vê nas palavras de Maria uma repreensão mais terna, repreensão. Naquele momento ali, em Lucas, no capítulo 2, quando eles viram Jesus, eles ficaram maravilhados, e Maria, sua mãe, lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então vemos aí materna repreensão, apesar de toda a aflição que ela sentira. E no casamento lá em Caná da Galileia, que Maria foi, Jesus foi convidado, os seus discípulos também, Maria estava lá e o vinho acabou, houve esse problema do vinho acabar. Maria se preocupou, e ela se preocupou a ponto de falar com seu filho Jesus. Então ela tinha preocupação com os problemas alheios. E ela, conhecendo a bondade de Jesus, ela foi falar com Jesus, confiando no seu poder.
levou o problema para Jesus. Mas a preocupação dela com aquela festa, com os convidados, com o dono da festa, que teria, como que ele iria fazer, que o vinho acabara. E ela disse aos servos, aos serventes, façam tudo o que ele, Jesus, lhe disser para fazer. Você vê a submissão, a humildade dela e a bondade dela, tanto para com os convidados, para com o dono da festa, para com os noivos e para com o filho Jesus. E ela tinha discernimento. Quando Jesus nasceu, os pastores receberam a notícia através daqueles anjos, uma gloriosa visão, e esse coro angelical, glória a Deus nas alturas. E quando os pastores perceberam a grandiosidade da mensagem e os anjos foram embora, voltaram para o céu, a visão agora acabou, os pastores ficaram maravilhados, eles foram apressadamente a Belém. Eles não tiveram dúvida. E diante do humilde berço ali de Jesus, recém-nascido, Salvador, ficaram maravilhados. Eles chegaram e viram o menino e adoraram o menino e contaram a Maria, a José, o que havia acontecido sobre o lindo coral dos anjos, das palavras do anjo. Maria, ela não disse nada. Diz Lucas 2,19 que Maria guardou todas as coisas no coração. Aqui Maria demonstra sua sabedoria, seu discernimento. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando a Deus. Ela pensava consigo mesma e procurava compreender, meditava naquilo tudo que estava acontecendo, naquilo que os pastores falavam. E foi assim também quando ela viu o menino ali no meio dos doutores da lei. Maria era mulher virtuosa e com reverência, sabedoria e cheia de confiança, ela ia cumprindo o seu dever de esposa. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 31, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Maria temia a Deus. Deem a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras o louvem, ao reconhecimento da sua bondade, da sua pureza, do seu temor a Deus, da sua confiança no Salvador Jesus Cristo. E ainda abre mão aos aflitos, aos necessitados. Então, quando aquele momento que o vinho acabara, ela viu a necessidade daqueles ali. E agora, diante de tudo aquilo que o anjo falou, de tudo aquilo que o anjo falara aos pastores, o coro, a música, ela falava,
com sabedoria. A instrução da bondade está na sua língua. Nós podemos ver isso em Maria. Ela guardou tudo no seu coração, meditando. E Maria era submissa. Submissão. A submissão é a adesão espontânea da vontade de uma pessoa à de outra. A submissão é estar de livre vontade debaixo da missão de outro. A submissão não é subserviência ou servilismo. Estar sob a missão de outra pessoa é acompanhá-la, assisti-la com qualidade, eficiência, dedicação e amor. E submissão a Deus é cumprir a missão para a qual Ele nos chama. Maria foi submissa, porque ela cumpriu a missão para a qual Deus a chamou, consagrando totalmente a sua vida a Deus. E podemos ver a submissão de Maria em suas palavras ditas ao anjo, quando o anjo Gabriel anunciou que ela daria à luz a um menino chamado Jesus. Ela diz de maneira submissa no versículo 38. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Mesmo tendo algumas coisas que ela não estava entendendo como, mas ela confiava em Deus, temia Deus e era submissa à vontade de Deus. E assim ela se colocou à disposição de Deus. Aconteça comigo o que você falou, aqui estou, serva do Senhor, eu estou aqui. A serva do Senhor está submissa à sua vontade, à vontade de Deus. E quando ela foi morar com o apóstolo João, lá em João 19, 27, ela vendo seu filho morrer na cruz, e ela ouve de Jesus: mulher, eis aí teu filho. E Jesus fala para João: João, eis aí a tua mãe. E João a levou e ela foi de maneira submissa sob os cuidados de João. E toda a sua vida, na verdade, foi de submissão. Como ela poderia cumprir a missão de ser a mãe de Jesus? E, no mínimo, mais outros 4, 7 filhos? Ela era a mulher virtuosa. Deus, em sua sabedoria, quando Deus, na sua sabedoria infinita e perfeita, estabeleceu todas as coisas antes da fundação do mundo, conforme o conselho da sua vontade, e escolheu cada um dos seus servos, Ele determinou também o que cada um necessitaria para o desempenho do seu ministério. E tudo isso para o louvor da sua glória.
Maria foi escolhida por Deus. E estudando a sua vida na Bíblia, encontramos qualidades que nos fazem desejar imitar. Ela era da família de Davi, vivia na região ali, na cidade de Nazaré, e quando ela voltou do Egito, ela foi para o lugar onde Jesus deveria ser criado, em Nazaré, porque no Antigo Testamento já havia uma profecia e Jesus foi chamado Jesus de Nazaré, era a cidade de Maria. E as palavras do cântico de Maria, registrada em Lucas 1:48, essas palavras desse cântico mostram que ela era uma jovem alegre e conhecia muito bem os salmos, o inário usado pelo seu povo. Conhecia bem as profecias e os salmos. Neste cântico maravilhoso nós podemos ver toda a sua alegria e o seu conhecimento de Deus. E ainda a sua pureza, bondade, sabedoria e submissão vinham do seu amor a Deus, da sua comunhão com Deus, com o Senhor. A mãe de Jesus, ela teria que ser virgem. O profeta Isaías, lá no capítulo 7, o versículo 14, ele vai dizer: o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A virgem conceberá. Então Maria, a mulher escolhida para ser a mãe de Jesus, tinha que ser virgem, mas não poderia ser solteira. Por isso ela estava desposada com José. Já tinha aquele compromisso e Deus tinha escolhido, preparado José também para ser o marido de Maria. E eles teriam a mesma missão, formar aquele lar no qual o menino Jesus cresceria, um lar que fosse modelo para todos os lares, um lar de temor a Deus, de conhecimento da palavra, de vida, de comunhão com Deus. E Maria, cumprindo a sua missão, ela foi abençoada por Deus também com mais filhos. Nós podemos ver isso nos evangelhos. E mesmo assim, ela sendo muito agraciada, favorecida, ela passou por aflições, momentos de angústias, quando ela, no final da sua gravidez, teve que viajar de Nazaré até Belém, numa estrada irregular, poeirenta, distante 160 quilômetros. Ela enfrentou. E depois, quando chegou a Belém, não tinha lugar para ela, que já estava naquele final de gravidez, quase dando à luz. Foi se acomodar numa estrebaria. Quando o menino já estava grandinho, houve aquela fuga para o Egito. Maria teve que enfrentar, fugir, sair da sua terra, ir para o Egito. Quando ela apresentou Jesus no templo com 8 dias, Simeão disse que Maria iria passar por grande dor, Lucas 2:35.
E essa dor se cumpriu ali aos pés da cruz de Jesus, em João 19, 25. Maria estava ali, aos pés da cruz. Maria não é. O que podemos dizer com isso? O que Maria não é e nunca foi? A mediadora entre Deus e os homens, só há um, que é Jesus Cristo. Ele é o mediador, 1 Timóteo 2,5, e não há nenhum outro homem que é o mediador a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o mediador. Maria não é e nunca foi uma corredentora, uma redentora junto com Jesus. Não, Jesus é o único redentor. Não existe co-redentora. Atos 4,12. Leia lá. Não há salvação em nenhum outro. É só em Jesus. Maria não é e nunca foi o caminho, ou um caminho para Deus, ou um nome para interceder por nós. Jesus é o único caminho e o único intercessor. Maria, ela fez parte da igreja atuante, da igreja ali naquele início e mais um tempo aqui na terra, junto com seus filhos, junto com os discípulos, como vemos em Atos 1,14, Maria junto com os discípulos de Jesus em oração. Então Maria, ela atuou nessa igreja. Mas hoje, ela morreu, teve tempo da sua vida aqui, e ela morreu. E hoje ela está no céu, juntamente com outros irmãos em Cristo, que ela faz parte agora da igreja triunfante. Porque ela reconheceu Cristo, reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Efésios 2,10 diz que somos feitura dele, Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pense nisso. Nós devemos nos lembrar que somos servos de Deus em todo tempo. Dentro de casa, dentro da igreja, na rua, no contato com as pessoas. E a conduta nossa como servos e servas de Cristo Jesus, do Senhor nosso Deus, é de quê? De pureza, discernimento, submissão, alegria, bondade. E os princípios morais? A minha escala de valores, a minha régua de valores, quais são? E onde estão pautadas? É influenciada por livros? Ou pela liberalidade moderna? Ou estão pautadas na Bíblia? Vamos refletir sobre isso e ver aquilo em que precisamos deixar que Deus opere uma mudança. Deus precisa mudar alguma coisa? Lembre-se, somos feitura dele e fomos criados para boas obras em Cristo Jesus.
Deus já preparou tudo isso para nós. E por causa de Cristo Jesus, por causa do amor, por causa da salvação em Cristo, é que nós devemos andar em boas obras. Por isso, em todo tempo, nós somos servos de Deus. E em todo tempo, nossa vida deve ser pautada pela palavra de Deus, por Cristo Jesus.